Francamente, deputado. Francamente. Seja franco, deputado. Francamente, deputado. Francamente. Olá, aqui é o deputado federal Marcelo Ramos, deputado federal pelo Amazonas, e eu estou voltando com o segundo episódio do nosso podcast, o podcast que nós demos o nome de Francamente, para que a gente possa ter uma conversa franca com você que nos ouve sobre questões relacionadas ao Amazonas, que é o meu estado de origem, e como o nosso estado é meio índio, eu não posso abandonar a minha tribo, eu tenho que estar sempre falando com a minha tribo, mas também sobre o Brasil e sobre o mundo. E nesse segundo programa, eu quero refletir sobre um tema que eu abordei um dia depois da aprovação na Câmara dos Deputados da reforma da Previdência. Reforma essa que eu fui o presidente da comissão especial aqui na Câmara dos Deputados. E um dia depois da reforma da Previdência, eu falei da importância da estabilidade política e institucional para que aquela euforia do mercado pós-aprovação da Previdência, ela pudesse ter sustentabilidade e garantisse condições para o Brasil superar a grave crise econômica na qual nós estamos sendo jogados nos últimos tempos. Eu quero resgatar aqui essa fala para que você entenda a minha reflexão desde lá de trás. Então, você vai ouvir um trechinho da minha entrevista com a Juliana Morrone na Globo News, em que eu comento a euforia pós-aprovação da reforma da Previdência e a necessidade de garantir a estabilidade política e institucional entre os poderes para que essa euforia fosse sustentável e passasse a ter resultados na economia real. Ouça um trechinho aí da entrevista. Vai haver algum esforço para mudar, inclusive, essa imagem de que o problema não é só a reforma da Previdência, que outras frentes estão sendo abertas? Está sendo feito isso? Acho que a questão econômica é importante, mas a questão política, ela também é condicionante de segurança de investidores, principalmente de investidores internacionais. Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário precisam ter a maturidade de pactuar um acordo. Não significa que nós vamos ser aliados, mas significa que nós seremos sempre sinérgicos e responsáveis com os interesses maiores do país. Para isso a gente precisa limpar algumas coisas. O parlamento precisa ter consciência de que tem um presidente legitimamente eleito pela maioria do povo para governar. O presidente precisa reconhecer a legitimidade do parlamento, que é tão ou maior do que a dele, porque no parlamento estão inclusive as minorias que não estão na vitória dele, e o judiciário precisa dar a sua parcela de contribuição. Eu vou procurar o ministro Toffoli, porque eu acho que uma das questões muito sensíveis hoje é a insegurança jurídica, e a nossa maior insegurança jurídica, ela tem natureza tributária. O Supremo precisaria fazer um mutirão de resolver todas as pendências de natureza tributária, para que a gente tenha tranquilidade de qual é a regra do jogo, quanto que eu posso investir, quanto que eu vou pagar, se pode isso, se não pode aquilo. Então eu acho que é a hora da gente ter uma pacificação institucional. E aí, ao tempo que eu faço esse apelo aos poderes, eu faço também à sociedade. O discurso de fechamento do Supremo, o discurso de fechamento do Congresso, o discurso de questionamento da autoridade de um presidente recém-eleito é um discurso que não contribui para essa pacificação necessária para o Brasil voltar a andar para frente. Bem, você ouviu aí o que eu disse há 3 meses atrás. Agora vamos dar um intervalinho para tomar uma água, para respirar um pouquinho, para refletir um pouquinho sobre o que aconteceu de 3 meses para cá. Um intervalinho e voltamos já para conversar sobre a necessidade de estabilidade política e institucional para dar sustentabilidade aos efeitos positivos da aprovação das reformas aqui na Câmara dos Deputados. Volto já. Francamente, deputado. Francamente. Seja franco, deputado. Francamente. Francamente.
Estamos voltando com o nosso Francamente e veja, esse programa ele está saindo exatamente na semana em que o Senado aprovou o primeiro turno da reforma da Previdência. E é impressionante como a euforia do mercado não foi a mesma, mostrando que aquela reflexão lá de trás ela estava correta. As reformas macroeconômicas aprovadas pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, elas precisam estar acompanhadas de políticas microeconômicas executadas pelo governo para estimular a economia real e, principalmente, de estabilidade política e institucional. Ninguém investe num país em que todo dia é gerada uma crise. Ninguém investe no país em que o legislativo se levanta contra o executivo questiona a legitimidade do legislativo, o executivo empareda ou pelo menos tenta emparedar o poder judiciário e não há o que é da essência do sistema de tripartição dos poderes, que é a independência e harmonia entre os poderes. A independência está muito consolidada pela maturidade da nossa democracia, mas nós não estamos encontrando um ponto de equilíbrio na necessária harmonia entre os poderes por conta principalmente de uma atitude de permanente beligerância em relação aos outros poderes por parte do Poder Executivo e por parte do espectro político ao redor do presidente da República. Então vejam só, a despeito daquela euforia do mercado de 3 meses atrás, a realidade do Brasil hoje é de taxa de investimento no menor nível em mais de 50 anos, de acordo com estudos da Fundação Getúlio Vargas. Para você ter uma ideia, quando se leva em conta a média dos últimos 4 anos, o valor de investimento foi 15,5%, o menor desde 1967. Nós temos setores que poderiam responder rápido na geração de emprego, como, por exemplo, a construção civil, que vive uma crise sem precedentes por conta da falta de investimento, da falta de cuidado, da falta de preocupação com um setor que, quando estimulado, é emprego na veia, responde rápido. A nossa indústria tem acumulou queda nos primeiros 5 meses do ano. O déficit das contas públicas, das contas do governo, saltou de 103,3 bilhões em agosto para 104,1 bilhões em setembro. Portanto, nós temos cenários em que, a despeito do otimismo e da euforia gerada pelo compromisso da Câmara com as questões macroeconômicas, não tem respondido à necessidade de uma recuperação na economia real. Para você ter uma ideia, o desemprego, que é um dado que tem sido comemorado pelo governo por conta de uma leve redução nos últimos meses, ele tem uma explicação para essa leve redução, porque a retomada do emprego foi na economia informal, um crescimento recorde da taxa de informalidade. Então não é que a indústria está voltando a empregar, que o comércio está voltando a empregar, é que o cidadão está desistindo de procurar um emprego formal e indo vender bala no sinal, indo fazer um bico capinando um quintal, indo fazer um bico sendo vigia numa rua. Ou seja, nós estamos aumentando a taxa de informalidade e isso está dando uma falsa ilusão de que há queda do desemprego. Nós precisamos de reação na economia formal, nós precisamos de reação na construção civil, no setor de serviços, principalmente na indústria, que agrega mais valor e que tem uma maior massa salarial. Esse é o desafio que nós ainda não conseguimos responder. E eu ouso dizer que, a despeito de elementos macro e microeconômicos, há também uma relação dessa incapacidade de sair da crise, dessa incapacidade de transformar a euforia e o otimismo pós-reforma da Previdência em resultados na economia real. Eu não tenho dúvida de que parte dessa falta de perspectiva tem relação direta com a crise institucional permanente em que o Brasil está submetido. Conflito entre poderes, conflito com parceiros comerciais,
fragilização da imagem do país perante o mundo, e nós precisamos de mais lucidez, de baixar a temperatura do país para que o país volte a ser um ambiente seguro para investidores. Vamos dar mais um intervalinho aí para tomar uma água e voltamos para o nosso terceiro bloco, que sempre é o bloco de encerramento, refletindo sobre essa questão política e institucional e no final do programa dando umas dicas bacanas para que vocês possam aí também ter um tempo de entretenimento fora da política. Um grande abraço, eu volto já. Francamente, deputado. Seja franco, deputado. Francamente. Francamente, deputado. Francamente. Estamos de volta e eu espero que as pessoas que não acompanham muito a questão econômica, essa gente simples que acompanha o mandato porque acredita no nosso trabalho aqui, tenha entendido um pouquinho essa relação entre instabilidade institucional e dificuldade de retomada do crescimento econômico. Porque se alguém tem dúvida, eu quero dizer, francamente, tem tudo a ver. Um país, para ser seguro para investidores internos e externos, ele precisa ter estabilidade política e institucional. Portanto, os principais desafios para uma retomada mais consistente do crescimento econômico e da geração de emprego e renda nesse ambiente de crise muito profunda não tem a ver com uma medida só, não tem a ver só com a aprovação de reforma da Previdência. Eu sempre critiquei esse discurso. Se aprovar a reforma da Previdência vai gerar 8 milhões de empregos, se aprovar a reforma tributária vai gerar sei lá quantos milhões de empregos. Isso é balela. Não são simplesmente essas aprovações que garantirão a retomada do crescimento. É preciso um conjunto de ações fiscais, monetárias, cambiais e também políticas. E eu quero refletir aqui sobre algumas delas. Primeiro, é preciso austeridade fiscal. É preciso reduzir o custo da máquina pública. O governo tem sido muito lento nesse esforço. Outra coisa fundamental, não há saída de crise sem retomada do investimento. Investimento privado, mas também capacidade de investimento público, principalmente em infraestrutura, ferrovia, rodovia, telecomunicações, obras de infraestrutura social, como saneamento, habitação, equipamento de saúde, mobilidade urbana, que são obras que geram emprego, que fazem a roda da economia girar e que, acima de tudo, melhoram a vida das pessoas, criam um ambiente melhor no país. Tudo isso é importante, tudo isso é fundamental, mas um contexto de estabilidade política e institucional é imprescindível para garantir maior segurança para investidores internos e externos. Um ambiente político e institucional tóxico, ele traz insegurança, afugenta investimento. Nós tivemos a maior saída de recursos da Bolsa de Valores do Brasil da história. Claro que tem alguns efeitos internacionais, mas certamente também por conta desse ambiente tóxico, perigoso, desse ambiente beligerante que tomou conta da política e das instituições do nosso país e que, infelizmente, a gente não consegue baixar a temperatura. Quando a gente acha que ela está baixando, vem uma declaração atrapalhada, vem uma manifestação que questiona o Estado Democrático de Direito. Então, nós precisamos colocar como centro do debate político atual a necessidade de ter um ambiente mais saudável entre as instituições. Por isso eu quero propor aqui, já caminhando para o fim do nosso podcast, o que eu propus lá atrás, há 3 meses atrás, que é um pacto da nação brasileira, um pacto pela retomada do crescimento econômico, em que o Poder Executivo entende e assume as suas responsabilidades na retomada do investimento público, em que o Poder Legislativo assume a sua responsabilidade na aprovação das reformas macroeconômicas e das condições necessárias para investimento privado e infraestrutura, em que o Poder Judiciário pode dar a sua parcela de contribuição. O Poder Judiciário precisa melhorar o ambiente de insegurança jurídica do país. O STF
precisa fazer um mutirão de decisões colegiadas nas matérias tributárias que estão no STF, porque a nossa maior insegurança jurídica tem natureza tributária. Então, seria uma colaboração dentro da institucionalidade, dentro do que a Constituição determina como obrigação do STF. Ele poderia dar uma grande contribuição na superação desse momento de crise que o país está vivendo, diminuindo o litigioso tributário que existe lá. E a forma de diminuir é fazer um mutirão e estabelecer decisões colegiadas sobre temas controversos que causam muita segurança jurídica para quem quer investir aqui no Brasil. Para isso, é preciso ter grandeza dos representantes, dos presidentes dos poderes e dos membros dos poderes, da necessidade de um pacto pelo país. Grandeza que seja construída a despeito de diferenças partidárias, de visão de mundo. Grandeza que seja construída a despeito de preconceitos ideológicos, mas que seja construída com um grande objetivo, com um objetivo que pode nos unificar, que é o objetivo de tirar o país dessa crise, que é o objetivo de todos demonstrarem o seu amor por essa aldeia chamada Brasil. Quero encerrar aqui com uma reflexão, para que vocês fiquem com ela guardada nessa próxima semana. Interessa ao Brasil, em que pesem as nossas diferenças de visão do mundo, manter esse estado de coisas, manter esse ambiente beligerante, essa crise constante, ao tempo em que temos 65 milhões de brasileiros desempregados, desalentados ou subaproveitados, comprometendo o presente e o futuro do país? A quem interessa isso? A mim, parece que não interessa a ninguém. É um jogo que ninguém ganha. Terminando o nosso podcast, eu quero deixar aqui para vocês, nessa semana, uma dica muito bacana. Uma não, na verdade 2 dicas de séries que me encantaram aí no Netflix. Uma é uma série que está tendo uma repercussão muito grande e que se passa lá no meu Amazonas, que é o Bandidos na TV. Não percam, acompanhem no Netflix o Bandidos na TV. E a outra, que foi indicação de um grande amigo meu, do jornalista Felipe Paturi, um cara porque eu tenho muito carinho e muito afeto, e que me indicou uma série do Netflix chamada Suburra. Então, não percam. Bandidos na TV e Suburra. Bandidos na TV, sobre um apresentador de TV e as relações dele com o crime, e Suburra, uma relação entre Vaticano, máfia e política. 2 séries muito bacanas. Fica a dica, um grande abraço, um bom resto de semana para todos, e semana que vem, na quinta-feira, estamos de volta com o nosso Francamente. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente.